Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso preparatório Tô na Aula SP. Eu sou a professora Renata e nós vamos estudar legislações municipais. Hoje eu trouxe a Lei 8.989, de 29 de outubro de 1979. Essa é uma lei muito importante para a nossa cidade, para o serviço público, porque é o Estatuto do Servidor Público Municipal de São Paulo. Essa legislação, ela é o regime jurídico de todos os servidores da cidade, não só da Secretaria de Educação, da Saúde também, Segurança Pública, Assistência Social. Então, é como se fosse o nosso regime de contratação. Vou dar um exemplo. O funcionário que trabalha no setor privado, ele é contratado pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Quando uma pessoa se torna servidor público, ela vai ser regida por um estatuto. Por isso que a gente diz que é um regime estatutário, tá? É uma legislação um pouco extensa, ela tem muitos artigos e por esse motivo nós pensamos em fazer a aula em duas partes. Então, vamos fazer a leitura desses artigos até um determinado ponto, depois a gente continua numa próxima aula. Tudo bem? Eu recomendo que você esteja com a legislação em mãos, ou impressa, ou na tela do computador ou do tablet, para você ir acompanhando direitinho todos os artigos que eu vou mencionar na aula. Não vamos passar por todos eles especificamente, nós vamos passar pelos mais importantes e aqueles que a gente acredita que pode ser objetivo de uma questão de concurso, tudo bem? Bom, então, como eu disse, o artigo 1º vai instituir o regime jurídico dos funcionários da Prefeitura do município de São Paulo. Isso significa que é o nosso regime ali de funcionamento e de contratação. E para efeitos desse estatuto, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público, tá? Então é importante vocês terem em mente esses dois primeiros artigos, porque eles já vão dizer ali a quem se destina essa lei e a que ela se presta. O artigo 3º vai definir o que é um cargo público. É aquele criado por lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometida a funcionário público. Em relação a esse artigo, eu queria só dar uma explicação, porque às vezes a gente pensa que a criação de um cargo público é uma coisa muito simples. Olha, precisamos de mais professores nessa escola. Abre um concurso, chama mais 30, 40 professores. E não é esse o funcionamento. O artigo 3º da Lei 8.989, ele diz que o cargo público é aquele criado por lei. Isso significa que para se criar um cargo público, precisa de um projeto de lei que vai passar por uma votação dos vereadores. E caso esse projeto seja aprovado, aí sim esses cargos serão criados. Os cargos são numerados, eles têm um número exato, a quantidade de cargos que vão ser ocupados por servidores públicos municipais. No caso da necessidade de ampliação do quadro de funcionários públicos municipais, é preciso a criação de novos cargos com novos números. O artigo 4º vai dizer que classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação, idêntica à referência de vencimento. E a carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonadas segundo a responsabilidade e complexidade das atribuições. Então, esses dois artigos é importante a gente mencionar, porque esse é um estatuto que é geral para todas as secretarias, para todo o serviço público na cidade. Falando especificamente da Secretaria Municipal de Educação, aí se aplica sim a classe e a carreira. Nós temos uma carreira específica, que é a carreira do Magistério Público Municipal. O artigo 11, ele vai definir quem pode ser investido de um cargo público. Para a pessoa poder se tornar funcionária pública, ela precisa atender a alguns requisitos, que são ser brasileiro, ter completado 18 anos de idade, estar em gozo dos direitos políticos, estar quite com obrigações militares, ter boa conduta, gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do cargo. Importante dar um destaque porque, dependendo do cargo, a pessoa pode ter uma deficiência física.
Dependendo do cargo, se ele for incompatível, aí ele não poderá ser investido de um cargo público. Possuir habilitação profissional para o exercício do cargo, quando for o caso. Ter sido previamente habilitado em concurso, ressalvadas as exceções legalmente previstas, e atender às condições especiais prescritas em lei ou decreto para determinados cargos. Então, são esses os requisitos. Posteriormente, a própria legislação vai dar mais detalhes, mas é importante destacar que o ter sido previamente habilitado em concurso, ressalvadas as exceções legalmente previstas. Ou seja, existem os servidores públicos que vão ingressar pela via do concurso e existem os servidores públicos que serão comissionados. Mais à frente a gente vai ver a diferença. O artigo 12 vai dizer o seguinte, que a investidura em cargo público dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. E aí o parágrafo 1º vai dizer, prescindirá de concurso a nomeação para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. Quais são esses cargos em comissão? Vou dar um exemplo. Secretário de Educação é um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Então, é um convite do prefeito para ali administrar, coordenar uma secretaria determinada, e esse é um cargo que não exige que a pessoa seja aprovada em concurso. Tá? Então, são duas as formas, é importante estar atento, se eventualmente cai numa questão de prova, o que ele está dizendo, se é aprovação prévia em concurso ou um cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. A não observância do disposto no caput desse artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. Ou seja, se a gente dá posse a um servidor que não foi aprovado em concurso público, isso vai anular o ato e cabe até uma penalidade, uma punição para a pessoa que cometeu esse equívoco, que não atentou para o artigo 12 da Lei 8989. Bom, o artigo 13 vai dizer quais são as normas gerais para a realização de concursos. Na verdade, ela vai dizer que elas são estabelecidas em decreto e cada concurso será regido por instruções especiais expedidas pelo órgão competente. Vou dar o exemplo desse concurso que a gente está se preparando. Para que ele seja realizado, é preciso que saia um edital. E é essa a legislação que embasa a escolha de uma banca examinadora e a publicação de um edital. É o artigo 13, que diz que o concurso vai ser regido por instruções específicas. Bom, o artigo 14 vai dar o prazo de validade dos concursos. Ele é fixado nas respectivas instruções especiais e não excederá 2 anos, contados a partir da data da homologação dos resultados. Então, aí é um percurso bem longo. O concurso ele vai ser feito, começa com o edital, a escolha da banca, depois tem as provas, depois tem os resultados, e a partir da homologação dos resultados é que passa a contar esse prazo de 2 anos. Existe também um parágrafo único. Antes do parágrafo único, o artigo 14 também diz que ele pode ser prorrogável uma vez por igual período. Então, se o concurso foi dado a validade de 2 anos, ele pode ser prorrogável por mais 2. Se o concurso foi dado a validade de 1 ano, ele pode ser prorrogável por mais 1, tá? É por igual período. Se você está acompanhando com a legislação, é importante anotar essa informação. Bom, e aí o parágrafo único vai dizer que a não observância do disposto no caput desse artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. Então, se o artigo tem ali uma validade que não foi respeitada, isso também pode ser fruto de uma punição para a autoridade responsável. Bom, aí a gente vai para a seção 4, que vai tratar da estabilidade com o artigo 17. Em relação à estabilidade, eu vou passar para vocês o que consta aqui na 8989 e vou fazer um adendo importante. O artigo 17 diz o seguinte, que adquire estabilidade após 2 anos de exercício o funcionário nomeado por concurso público. Mas a gente tem dispositivos federais, inclusive, lá na Constituição, o artigo 41, que diz o seguinte, que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, nós temos uma legislação maior que diz uma informação diferente da 8989.
Existe também ali um site para a gente pesquisar das legislações municipais para a gente ver se esse artigo foi alterado. Eu fiz essa pesquisa, ele continua com essa redação, mas é importante, se vocês tiverem essa questão em prova, observar qual é a legislação que ele se refere, como que está a alternativa. A 8989 diz que há 2 anos de exercício, mas a Constituição Federal fala que são 3 anos. Na nossa rede, na Secretaria Municipal de Educação, eu posso afirmar que nós temos a estabilidade após 3 anos. Existe ali vários outros documentos legais, inclusive o próprio Estatuto do Magistério vai nos dizer isso. E temos inclusive as comissões ali para avaliação desse estágio probatório, né? Esse período até que se adquira a estabilidade, a gente chama de estágio probatório. Bom, e o artigo 19 vai dizer que enquanto não adquirir a estabilidade, poderá o funcionário ser exonerado, ou seja, né, ser ali desligado do serviço público, no interesse do serviço nos seguintes casos: inassiduidade, ou seja, não ir trabalhar, faltar muito, ineficiência, indisciplina, insubordinação, falta de dedicação ao serviço, má conduta, não aprovação em curso de formação ou capacitação para o exercício das funções inerentes ao cargo. Então, são esses ali os requisitos que podem ocasionar uma exoneração, né, um desligamento do funcionário a bem do serviço público. A seção 5 vai tratar da posse. Então, a posse é o ato pelo qual a pessoa é investida num cargo público, né? Então, você passou no concurso, saiu lá o seu nome na lista de aprovados, o próximo passo vai ser a sua convocação e você inicia o exercício pela posse, né? Ali você vai escolher a unidade que você vai trabalhar e você só vai realmente ser investida desse cargo após esse momento da posse. A posse verificar-se-á mediante assinatura pela autoridade competente e pelo funcionário do termo pelo qual este se compromete a observar fielmente os deveres e atribuições do cargo, bem como as exigências desse estatuto. Então, a partir do momento que a gente toma posse, a gente está assumindo que a gente conhece o Estatuto do Servidor Público Municipal e que a gente está disposto a cumprir com os nossos deveres e atribuições do cargo, tá? Na ocasião da posse, o funcionário declarará se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada, inclusive empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Esse parágrafo é bem importante porque ele já diz ali: se eu estou dizendo que eu tenho ciência do nosso estatuto, eu também sei que eu preciso declarar se eu tenho acúmulo de cargos, ou seja, se eu tenho um outro cargo ou função pública. Mais para frente a gente vai estudar a questão dos acúmulos, mas fica evidente que não é possível que a gente tenha 2 cargos, por exemplo, no mesmo horário. É incompatível que eu tenha 2 trabalhos públicos que tenham ali um conflito de horário. Então, o acúmulo de cargos a gente vai ver depois que ele é autorizado em alguns casos e desde que exista essa compatibilidade entre os 2, tá? Quem que pode dar a posse? O prefeito aos secretários municipais e autoridades a esses equiparadas. E o responsável pelo órgão do pessoal nos demais casos. Então, no caso de um secretário ser ali convidado, escolhido pelo prefeito para assumir uma secretaria, quem vai dar a posse a ele é o próprio prefeito. No caso dos outros cargos públicos, ali quem vai dar a posse é a pessoa responsável pelo setor ali de pessoal do órgão, da repartição e da secretaria. Bom, a posse deverá se verificar no prazo de 15 dias, contando da publicação oficial do ato de provimento. Então, saiu ali no Diário Oficial a sua chamada, a sua convocação, a sua escolha, você tem esses 15 dias para tomar a posse. E o prazo previsto nesse artigo poderá ser prorrogado por igual período, a juízo da autoridade competente para dar posse. Fiquem atentos a esse artigo 23 que vai falar desses prazos, né? Então, 15 dias, podendo ser prorrogado por igual período, a juízo da autoridade competente, tá? O termo inicial do prazo de posse para funcionários em férias ou licença, excesso no caso de licença para tratar de interesses particulares, será o da data em que voltar ao serviço. Então, se no caso
do dia da sua chamada, da sua posse, você tiver nessa licença para interesses particulares, ou em férias, né, ou em outras licenças, afastamentos, você vai ter o seu termo inicial do prazo no dia em que você volta ao serviço. Então, naquele dia começa a contar os 15 dias do prazo, tá? E se a posse não se der dentro do prazo legal, o ato se tornará sem efeito. Então, quem perder esse prazo, infelizmente, vai perder ali a nomeação e o cargo público. Bom, aí a gente vai para uma outra sessão que vai tratar do exercício. Então, a posse é quando a gente vai lá, assina e é nomeado no cargo. O exercício é quando a gente inicia o desempenho das nossas atividades que tem ali relação com o cargo que a gente vai desempenhar. Então, o artigo 42 vai dizer: o exercício é o desempenho das atribuições e responsabilidades do cargo. O início, a interrupção, o reinício e a cessação do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. E o início do exercício e as alterações que nele ocorrem serão comunicados ao órgão de pessoal pelo chefe imediato do funcionário. Trazendo isso para a nossa vida prática, o que significa? Então, eu fui na escolha, passei no concurso, primeiro passo. Fui na escolha, escolhi ali uma escola de acordo com a minha pontuação, fui até a diretoria de ensino, tomei a posse. No próximo passo é o início do exercício. Então, eu vou até o local que eu vou trabalhar e ali eu vou assinar o livro-ponto, eu vou iniciar o exercício naquele dia. E também tem ali a questão dos prazos. Vou ler o artigo 44 para vocês. O início do exercício do cargo terá início dentro do prazo de 15 dias também, da data da posse ou da data da publicação oficial no ato, no caso de reintegração. E o prazo referido nesse artigo poderá ser prorrogado por igual período a juízo da autoridade competente para dar a posse. Então, é mais fácil de memorizar porque o prazo, tanto para a posse quanto para o início do exercício, é o mesmo. 15 dias, prorrogáveis por mais 15. E aí também tem aquele parágrafo, que se o funcionário não iniciar o exercício, né, dentro desse prazo, ele vai ser exonerado do cargo, tá? Só retomando o artigo 43, quem é que dá o início de exercício para o funcionário? O chefe imediato. Então, no caso das escolas, né, vamos trazer para a nossa realidade o contexto ali do serviço municipal na educação. Vai ser o diretor de escola, ele que é a chefia imediata do servidor. A próxima sessão, ela vai tratar da remoção. Então, eu iniciei o exercício, estou lá trabalhando na minha unidade, vai chegando o final do ano. O que eu tenho a possibilidade de fazer? Eu tenho a possibilidade de me inscrever num concurso de remoção. Isso está previsto no artigo 51 e ele vai dizer que a remoção é o deslocamento do funcionário de uma unidade para outra dentro do mesmo órgão de lotação. Então, no caso da Secretaria Municipal de Educação, entre as escolas, entre as diretorias regionais de educação, tá? A remoção do funcionário poderá ser feita a seu pedido ou ex officio. A seu pedido é quando eu, servidora, tenho interesse de me remover, então eu vou lá me inscrever nesse concurso de remoção que é anual. E o ex officio é, por exemplo, eu fiquei excedente, eu fiquei sobrando na escola, fecharam algumas turmas e eu fiquei a mais. Aí eu sou obrigada a me inscrever na remoção se eu for a menos classificada, né? Também tem ali algumas regras para determinar quem que vai ser esse servidor que eles chamam de ex officio. Então, quando aparecer essa palavrinha na lei, vocês já sabem que é isso. O ex officio é a pessoa que não tem a opção de não se inscrever na remoção. O artigo 52 dá uma segunda opção de remoção, que é a remoção por permuta, que será processada a pedido escrito dos interessados, com a concordância das respectivas chefias, a critério da administração e atendidos os requisitos dessa seção. Então, além do concurso anual de remoção, eu também posso solicitar a remoção por permuta. E aí eu preciso encontrar uma pessoa que tem interesse em permutar, em trocar comigo, tem que ser bem casadinho, a gente faz ali toda a documentação legal e essa remoção também pode acontecer, tá? O artigo 53, ele vai dizer que o funcionário removido deverá assumir de imediato o exercício na unidade para a qual foi deslocado, salvo quando em férias, licença ou desempenho de cargo em comissão, hipóteses que deverá apresentar-se no primeiro dia útil após o término do impedimento.
Então, a partir do momento que eu me removo, eu já vou para a nova unidade, isso no caso da permuta, e vou iniciar exercício já imediatamente, a não ser que eu esteja em licença, afastado ou em férias. No caso da remoção por concurso, né, ali que é anual, ela sempre passa a valer a partir do início do ano letivo seguinte. Isso no caso da educação. Lembrando, gente, só que essa é a legislação geral para todos os servidores, né? Então, é por isso que ele traz em termos mais genéricos. Depois a gente vai ver o nosso estatuto específico do magistério, que ele já vai trazer algumas informações mais detalhadas. Então, é importante, no caso de uma questão de prova, você ficar atento qual é a legislação que ele está se referindo. Se é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal, a 8989, que é mais geral, ou se é o estatuto específico do magistério. A seção 5 vai falar da acumulação, já falamos um pouquinho, há algum tempinho atrás, mas o artigo 58, ele vai dizer que é vedada, ou seja, não pode, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, né? A de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, ou a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, com exceção desses 3 casos, 2 de professor, 1 de professor com técnico ou científico, por exemplo, um gestor escolar, você pode ser diretor e professor, ou a de 2 cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Salvo essas 3 exceções, é vedada a acumulação de cargos. Continuando no artigo 58, eu gostaria de destacar o parágrafo 2º, que vai dizer que a proibição da acumulação estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Bom, o artigo 59 vai dizer o seguinte, que não se compreende na proibição de acumular, nem está sujeita a quaisquer limites, desde que tenha correspondência com a função principal, a percepção das vantagens de ordem pecuniária discriminadas no artigo 89. E verificada a acumulação proibida, deverá o funcionário optar por um dos cargos ou funções exercidas. Então, a legislação ainda nos dá essa oportunidade. Se, porventura, o servidor optar por 2 cargos cuja acumulação não é permitida, é vedada, ele ainda tem a oportunidade de optar por um ou pelo outro, sem que isso lhe cause um grande prejuízo, uma exoneração ou algo do tipo. Efetivamente, caso ele não proceda dessa forma, outras providências podem ser tomadas, mas o que a legislação diz é isso, que a partir do momento que a gente verifica que o acúmulo não está dentro do que é autorizado, ele tem a opção de decidir por qual cargo ou função ele vai optar. Bom, e aí é importante que, provado em processo administrativo a má-fé, o funcionário perderá o cargo ou função municipal sem prejuízo da restituição do que tiver recebido indevidamente. Então, é importante vocês terem em mente que isso vai acontecer no caso de um equívoco, de alguma falha. Se for provada a má-fé, aí sim outras providências vão ser tomadas, inclusive a perda do cargo. Bom, e as autoridades que tiverem conhecimento de qualquer acumulação indevida comunicarão o fato ao órgão de pessoal para os fins indicados no artigo anterior, sob pena de responsabilidade. Então, trazendo para a nossa realidade prática, vou dar um exemplo. Se um diretor de escola sabe do fato de que algum professor ou algum funcionário está acumulando 2 cargos e esse acúmulo não é autorizado, não é lícito, ele precisa comunicar às autoridades públicas. E se ele não comunica, ele também está sujeito a sofrer penalidades. Isso consta no artigo 61 do Estatuto do Magistério. A gente vai passar para o capítulo 1, que vai falar do tempo de serviço e como que a gente faz a apuração desse tempo. Então, para termos legais, o artigo 63 vai dizer que a apuração do tempo, a contagem do tempo, ela é feita em dias para todos os efeitos legais. E o número de dias pode ser convertido em anos, de 365 dias cada um. E por que isso é importante? Porque para efeitos de promoção, de aposentadoria, de disponibilidade, é importante saber quanto tempo o servidor tem de trabalho.
E aí o artigo 63 vai dizer que esse tempo é contado em dias que podem ser convertidos em anos, né? O artigo 64, ele vai dizer que são considerados dias de efetivo exercício, ou seja, dias de trabalho que não vão te dar um desconto ou um prejuízo futuramente. Em quais casos? Casos de férias, casamentos de até 8 dias, luto pelo falecimento de um cônjuge, companheiro, pais, irmãos e filhos, inclusive natimorto, de até 8 dias, luto pelo falecimento de padrasto, madrasta, sogros e cunhados, de até 2 dias, exercício de outro cargo em comissão ou função na administração direta ou indireta, e convocação para cumprimento de serviços obrigatórios por lei. Então, nesses casos, é considerado dias de efetivo exercício. O período das férias ele não vai ser descontado, nem para fins de promoção, nem para aposentadoria, nem para disponibilidade do servidor. E todos esses outros itens que eu falei. Então, casamento, até 8 dias, o luto. É importante vocês atentarem também, porque existem uma diferença entre dois tipos. O falecimento de cônjuge, companheiro, pais e irmãos, até 8 dias, e padrasto, madrasta, sogros e cunhados, até 2. Então, prestem atenção também na norma, para vocês memorizarem essa informação. Existem outros momentos que são considerados dias de efetivo trabalho. A licença por acidente de trabalho ou doença profissional. Então, se porventura o servidor se acidentar ali enquanto ele está trabalhando, ele tem direito a esse afastamento e esse afastamento não é descontado para fins de aposentadoria ou de promoção. A licença gestante, a licença compulsória, as faltas abonadas no parágrafo único do artigo 92, que a gente vai ver mais para frente, missão ou estudo de interesse do município em outros pontos do território nacional ou do exterior, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo prefeito. Então, não sei se eu não tenho conhecimento de casos na nossa função docente, mas se for o caso de uma missão ou estudo, até fora do país, desde que ele seja autorizado, o servidor não vai ter desconto desses dias para fins de contagem de tempo, né? Participação de delegações esportivas ou culturais pelo prazo oficial da convocação, devidamente autorizadas pelo prefeito, lembrando que como é uma legislação que abarca todas as secretarias, isso inclui Secretaria dos Esportes, essa parte cultural também. Desempenho de mandato legislativo ou chefia de poder executivo. Bom, tem um parágrafo único que é interessante, eu vou mencionar para vocês, que ele vai dizer que no caso do inciso 13, que é esse do desempenho de mandato legislativo, ele é considerado efetivo exercício para termos legais, exceto para promoção por merecimento. Depois a gente vai ver como funcionam ali as promoções, né, por merecimento. Então, nesse caso, ele não vai contar para essa promoção, mas para fins de aposentadoria e contagem de tempo, ele permanece. Bom, vou falar um pouquinho do capítulo 3, que vai tratar do vencimento, do horário e do ponto. Então, o que é o vencimento? Se porventura surgir essa palavrinha em algum texto e vocês ficarem em dúvidas, é a retribuição mensal, é o nosso pagamento. A gente usa esse termo na lei vencimento, que é pago ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo. Então, após lá o tempo de trabalho, você vai receber o seu vencimento, o seu salário. Corresponde ao padrão e vantagens incorporadas para todos os efeitos legais. Bom, o vencimento, o funcionário perderá o vencimento do dia quando ele não comparecer ao serviço. Então, não foi trabalhar, vai perder o vencimento do dia. Mas existem outras regras. Ele também perde esse vencimento do dia quando o fizer após a hora seguinte marcada para o início dos trabalhos, ou se retirar antes da última hora. Então, se meu horário de trabalho é às 8 horas e eu cheguei às 8h15, eu perco o meu vencimento daquele dia, né? Ele perde 1/3 do vencimento quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte marcada para o início dos trabalhos, ou quando se retirar dentro da última hora. Em relação ao artigo 92, ele vai apontar em quais casos o servidor perderá ali o vencimento do dia.
Então, o primeiro inciso, o vencimento do dia, quando não comparecerão ao serviço, quando fizer após a hora seguinte, a marcada para o início dos trabalhos, ou se retirar antes da última hora. Então, vou dar um exemplo. Se a gente tem horário marcado para 8 horas, ali é o início do meu trabalho, e eu chegar depois da primeira hora, que seria 9 horas, então cheguei 9h15, 9h30, eu vou perder o vencimento daquele dia, tá? Ou ele pode perder 1/3 do vencimento do dia, vai pegar esse valor, dividir 1/3, quando eu comparecer ao serviço dentro da hora seguinte. Então, mais uma vez, se eu entrei às 8, meu horário é 8 horas, e eu entrei 8h15 dentro daquela primeira hora, eu não vou perder o vencimento do dia todo, mas eu vou perder 1/3 daquele vencimento. E aí ele vai dizer que os vencimentos correspondentes aos domingos, feriados e dias de ponto facultativo intercalados, nos casos de faltas sucessivas, justificadas ou injustificadas. Então, quando eu tenho muitas faltas sucessivas, eu vou perdendo o vencimento daqueles dias, incluindo os sábados e domingos, tá? Bom, o parágrafo único, ele vai tratar das faltas abonadas, e ele vai dizer que nós temos 10 faltas abonadas ao ano, não excedendo 2 por mês. Essas faltas abonadas também não são descontadas, elas são consideradas como dias de trabalho, né? E elas podem ser solicitadas por moléstia, que seria uma questão de saúde, uma doença, ou por outro motivo justificado a critério da autoridade competente. Então, é importante sempre lembrar que a abonada, ela fica a critério da autoridade competente, que no caso seria a chefia imediata. É uma concessão. E ela vai ser requerida no primeiro dia em que o funcionário comparecer ao serviço. Então, vou dar um exemplo. Eu abonei no dia de hoje, no dia seguinte eu compareço ao serviço e eu solicito aquela abonada. Vou dar a minha justificativa, se for por moléstia ou por um outro motivo, e a minha chefia vai analisar para tomar a decisão. Sobre esse parágrafo único, eu gostaria só de ressaltar que a gente teve uma mudança, né, na legislação, foi aprovado recentemente na Câmara dos Vereadores uma alteração na quantidade de abonadas, de 10 para 6, mas isso ainda não está regulamentado, então, por enquanto, a gente vai trabalhar com 8989 dentro da forma como ela está. O artigo 95 vai dizer como que a gente apura a frequência do servidor pelo livro ponto. Então, lá na escola ou lá na diretoria vai ter um livro que diariamente o servidor vai anotar o horário de entrada, o horário de saída. Se for o caso do servidor que faz uma jornada que comporta o horário de almoço, ele vai colocar o horário que ele entrou para o almoço e retornou para o trabalho, né? Ou pela forma determinada em regulamento, quanto aos funcionários não sujeitos ao ponto. Então, no caso de ter ali algum cargo determinado que não precisa do registro em ponto, é preciso que se determine uma outra forma de apuração da frequência. O ponto é o registro que assinala o comparecimento do funcionário ao serviço e pelo qual se verifica diariamente entrada e saída. E salvo nos casos expressamente previstos nesse estatuto, é vedado dispensar o funcionário do registro do ponto e abonar as faltas ao serviço. Então, nenhuma chefia tem essa competência para dispensar alguém do trabalho e assinar o ponto ou não assinar o ponto, conceder uma abonada que não esteja dentro da regulamentação, tá? E a infração do disposto no parágrafo anterior determinará a responsabilidade da autoridade que tiver expedido a ordem, sem prejuízo da ação disciplinar que for cabível. Tá? Então, a gente vai dar uma paradinha aqui no artigo 95, para vocês beberem uma água, retornarem daqui a pouquinho, com o restante dos itens e dos artigos que compõem a 8989. Muito obrigada e até lá!